Podcast Have Been. Chegamos ao 9º episódio do Podcast Have Been e é uma grande honra receber você aqui. Eu sou o engenheiro Renato Cardoso e o nosso compromisso é ajudar você com novos conteúdos da metodologia BIM. No episódio anterior, falamos sobre uma classificação sugerida pelo Instituto Americano de Arquitetura, chamado de LOD, ou seja, Nível de Desenvolvimento. Apresentamos o seu significado, sua trajetória histórica, surgimento, evoluções e aprimoramentos que ocorreram ao longo do tempo. Aproveitamos também para falar sobre os níveis existentes dentro do LOD, fundamental para organizar as etapas de desenvolvimento de um empreendimento no BIM e proporciona o maior grau de confiabilidade dentro de um elemento modelado. Se você quiser saber mais detalhes, ouça o episódio anterior do podcast. Hoje daremos continuidade ao assunto de LOD, mas antes, agradeço a você pela audiência que continua crescendo a cada dia em todo o Brasil e no exterior. Se você tem nos acompanhado e ainda não é assinante, não perde tempo não. Se inscreve já em nosso site ou na plataforma online que você estiver ouvindo. Fique ligado nos próximos episódios que estaremos sempre apresentando um novo conteúdo para você. Nossos canais de contato continuam recebendo o feedback de todo o Brasil e exterior através de redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, nosso e-mail, site e outros meios de comunicação existentes. Lembrando que estamos sempre trabalhando para melhorar a produção desse conteúdo, tá bom? Seu feedback é sempre importante para ajudar a gente. E não deixe de baixar o nosso livro gratuito com 10 dicas essenciais para a implementação do BIM no seu projeto. Hoje vamos apresentar os 5 níveis do LOD no BIM, utilizando como referência o manual LOD Specification disponível no BIM Forum em sua última versão. Vejamos então um exemplo simples para te ajudar a entender sobre a importância dessa classificação, uso e empregabilidade de níveis em um empreendimento. O exemplo é o seguinte: imagine você em um projeto construtivo que inicia com o levantamento de dados topográficos, com uma equipe de especialistas que trabalha supostamente para levantar dados antes da execução do projeto, e isso é um processo natural da construção. É importante destacar também que, com o passar do tempo, surgem ajustes e alterações para garantir o sucesso da compatibilização do negócio. Com a aprovação das informações, os especialistas seguem em frente no trabalho colaborativo, contribuindo para a construção das disciplinas, tudo acontecendo no momento certo conforme o alinhamento do cronograma. A questão é que, se um projeto é desenvolvido utilizando o LOD no BIM, é possível pensar no nível de detalhamento do elemento, assegurando um grau de confiança das informações construtivas, considerando etapas importantes em seu escopo, como orçamento, tempo e outros. Apresentamos aqui em uma ocasião anterior os níveis de LOD em uma escala numérica de 100 até 500, destacando etapas importantes como conceito, desenvolvimento de design, documentação, construção e gerenciamento das instalações. Então é muito importante associar o nível de desenvolvimento dentro de um trabalho colaborativo. Por exemplo, a gente consegue identificar as etapas que a gente comentou. Aproveitando a oportunidade, vamos falar para você sobre os níveis de desenvolvimento do LOD, começando pela classificação de 100 a 500. Para facilitar o seu entendimento, vamos imaginar, por exemplo, agora uma imagem de um objeto. Pode ser uma janela, qualquer objeto que você queira imaginar dentro do ambiente construtivo, onde você tem o primeiro nível do LOD, que é o LOD 100. Você tem essa representação gráfica. No entanto, como é uma fase embrionária, ainda faltam alguns detalhes importantes que você tem que ter, que é relacionado ao tamanho, à dimensão, à localização e outras informações que de repente estão associadas ao fabricante. Agora, pensando na evolução desse objeto, vamos imaginar o nível do LOD 200, onde você já tem mais detalhes, já é possível reconhecer, inclusive, tamanho, localização e orientação, ou seja, dados aproximados que eu já possa compor essa estrutura, ok? Continuando na evolução desse objeto, a gente tem o LOD 300 a 350, onde a gente já tem uma consistência de informações a nível de quantidade, tamanho, forma, localização, especificação de fabricante, dados de projeto, ou seja, eu tenho maior precisão. No LOD 400, eu já possuo as informações ou os níveis de detalhe que são suficientes para a fabricação do componente que é representado graficamente. E por fim, o último nível
que a gente chama de LOD 500, é considerado apenas uma etapa de verificação de informação e não uma indicação de nível de progresso, tá? Pelo contrário, é o momento onde a gente realiza teste, verifica etapas, é um cheque, podemos dizer assim. Então, de maneira geral, a gente conclui que é de suma importância definir qual o nível de desenvolvimento que seu projeto vai ter, e isso influencia diretamente no trabalho colaborativo, tá? Então, assim, deixando disponível mais detalhes no meu site, vou deixar inclusive uma representação gráfica que você vai conseguir entender essas classificações do LOD de 100 a 500, vai entender melhor porque você vai ter uma representação gráfica, ok? E esse foi o 9º episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Manda pra gente sua sugestão, sua opinião e obrigado pela sua audiência. Não deixa de baixar o livro com 10 dicas essenciais para a implementação do BIM no seu projeto. Está disponível lá no meu site, tá bom? Até a próxima! Podcast Have Been. Apresentação Renato Cardoso.